César Martins de Oliveira nasceu em São João da Barra, interior do estado do Rio, em 13 de abril de 1956, e começou a jogar no Fluminense local. No fim de 1974, após passar rapidamente pelo Americano, foi trazido para os juvenis do América pelo ex-presidente Rubro Valdir Mota, mandatário no título carioca de 1960. O atacante jogaria aquela categoria por toda a temporada 1975 e no início da de 1976, quando esteve entre os artilheiros do certame. Na equipe principal, dirigida por Danilo Alvim, estreou em jogos oficiais na vitória por 2-0 sobre o Volta Redonda pelo primeiro turno do Carioca de 1976, mas só foi promovido de vez ao time de cima no terceiro turno. Atacante de muito espírito de luta e movimentação, além de contar com um bom cabeceio e bom chute com as duas pernas, firmou-se no time americano e não perdeu mais a titularidade. No Brasileiro de 1976, em que César atuou como titular em 10 dos 12 jogos do América, ele marcou seu primeiro gol com a camisa rubra num torneio oficial de profissionais, na vitória de 2-0 sobre o Vasco no Maracanã, pela primeira fase da competição. Curiosamente, em julho de 1977, sob o comando do técnico Tim, César chegou a ser brevemente testado de improviso na lateral direita em amistosos de meio de temporada e na abertura do retorno do Campeonato Carioca, depois que tanto o titular Uchoa quanto o lateral esquerdo Jorge Valença, que costumava ser deslocado para o outro lado, se lesionaram. Mas, logo voltou à sua posição habitual de ponta de lança, onde rendia melhor. No Brasileirão daquele ano, César fez 19 partidas, sendo 15 como titular, e marcou 4 gols. Nos anos seguintes, ele continuou sua boa performance, marcando gols e se firmando como titular do time. Em 1979, ele teve uma temporada memorável, marcando 13 gols no Brasileirão e se tornando o artilheiro do torneio. Em um primeiro momento, César teve a companhia do atacante Roberto César, do Cruzeiro, na artilharia do Brasileirão, sendo atribuídos 12 gols a cada um. Porém, no dia 30 de dezembro, a CBF confirmou, de posse das súmulas dos jogos, que o americano havia marcado 13, e não 12, já que um de seus 4 contra o misto havia sido reportado pela imprensa como sendo gol contra, mas na verdade havia sido dado a César pelo árbitro do jogo. Esclarecido isso, o goleador rubro receberia o prêmio de 20 mil cruzeiros em dinheiro oferecido pela Caixa Econômica Federal ao artilheiro daquele Brasileirão, deixando seus bolsos um pouco mais recheados naquele fim de ano. Antes disso, no dia 12, o América havia acertado a venda de César ao Benfica, de Portugal por fabulosos 8 milhões, com o atacante recebendo 3 milhões de cruzeiros, referentes aos 15% obrigatórios por lei mais as luvas. Desse modo não conseguiu receber o prêmio ofertado pela Caixa Econômica. O negócio com o Benfica foi fechado após reunião de quase 8 horas entre dirigentes rubros e o presidente dos Águias, com a presença do atacante. Todas as partes saíram felizes, os milhões recebidos permitiriam ao clube renovar o time, enquanto o goleador dizia que chegará sua hora de fazer dinheiro. César ficaria no Benfica até o início de 1983, quando seria repatriado pelo Grêmio, clube em que também se faria ídolo na conquista da Taça Libertadores da América. César Martins de Oliveira entrou para a história do Grêmio ao sair do banco e marcar de peixinho, no dia 28 de julho de 1983, o gol da vitória sobre o Peñarol por 2-1 e também do primeiro título da Copa Libertadores do time gaúcho. Foi uma jogada espetacular do Renato Gaúcho que cruzou a bola, que passou por toda a área pela defesa deles. Eu era o último homem e não daria tempo de ir com os pés na jogada. Por isso, eu pulei para dar a cabeçada e deu certo, recordou. O lance também ficou marcado porque a esposa do meia Tita tinha sonhado que César faria o gol do título. Foi uma coisa divina e uma explosão de alegria. O Tita chegou para mim na hora e lembrou o que a esposa dele tinha dito. Foi maravilhoso. O gol do título da Libertadores é o mais importante que fiz em toda a minha carreira, recordou. O ex-jogador, que mora em São João da Barra, no Rio de Janeiro,
já chegou a receber a homenagem de 1 minuto de silêncio em uma partida vencida pelo Grêmio por 7-0 contra o Grêmio de Santana do Livramento, no Olímpico, pelo Gauchão de 1995. Até mesmo o jornal 0 Hora chegou a colocar na manchete do jogo o luto em Porto Alegre e falou sobre o sepultamento do ex-jogador em Caxias do Sul. Enquanto isso, César estava vivo, e surpreso com a notícia, no Rio de Janeiro. No dia seguinte o 0 Hora corrigiu a informação com a manchete César vive. César ainda esteve no grupo que venceu o Hamburgo na decisão do Mundial Interclubes, que foi realizado no Japão. Foi um ano perfeito, até hoje está na minha lembrança porque foi o ano azul. Fomos depois até Tóquio e fomos campeões mundiais. Nunca vou esquecer. Também atuou pelo São Bento de Sorocaba em 1984, tendo sido o autor do gol da equipe do interior paulista no famoso jogo contra o Santos, na Vila, que terminou com vitória do Peixe por 2-1. Emídio Marques Mesquita encerrou a partida perto dos 60 minutos da etapa final, logo após o Santos ter marcado com Humberto Suzidon o segundo gol. O Emídio foi suspenso pelo José Maria Marin, então presidente da Federação Paulista de Futebol. Jogou ainda por Palmeiras e Pelotas até aposentar-se, em 1987. O ex-atacante César hoje é comerciante e mora na praia de Atafona, no município de São João da Barra, no Rio de Janeiro. E aí galera do Só Pôster e Fotos de Times de Futebol? Gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe as nossas histórias. Deixe seu comentário com dicas e sugestões de novas histórias e fatos marcantes do nosso futebol. E até a próxima!